Será mesmo que os alimentos ajudariam na memória, na ansiedade, na depressão? Meu nome é Luiz Fernando, sou médico geriatra, eu lancei o canal 60 Mais Araçatuba e região, justamente para abordar vários temas da geriatria aqui no interior de São Paulo. Hoje eu trouxe uma convidada muito inusitada, amiga nossa, doutora Francine, né? Para nos ajudar aí para abordar esse tema sobre a alimentação e a memória, né? Que indiretamente já pega a questão da ansiedade, da depressão. Eu separei aqui, doutora Francine, nutricionista, amiga nossa. Francine do que mesmo? Francine Gravena. Francine Gravena, muito bem, né? Sobre abordar aqui alguns temas. Eu separei algumas perguntas que as pessoas me mandaram para poder estar te perguntando. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira pergunta: existem algumas substâncias ou complementos que ajudam na ansiedade, na memória, na depressão? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né, por estar batendo esse papo aí, que é um assunto tão atual, tão importante. E respondendo a sua pergunta, sim, eu gosto de enfatizar, né, começar dizendo que a nutrição não trata ansiedade e depressão, né? A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapia, a medicação e melhora no estilo de vida. Mas dentro da melhora do estilo de vida, a gente precisa sim de adequação nutricional, né? Então existem alguns nutrientes e alguns compostos que são muito importantes. Como exemplo, por exemplo, de magnésio, zinco, triptofano, vitamina D, vitaminas antioxidantes, como vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9, B12, psicobióticos, né, que a gente costuma dizer aí, e ômega 3, são alguns dos nutrientes importantes para a gente pensar e dar uma atenção especial aí nesses casos. E a consulta normalmente da nutricional ela é bem demorada, não pode ser uma consulta rápida, eu estava vendo aqui, porque a questão do triptofano, né? Tem aquela questão de ele ajuda, né, na formação da serotonina, né, e tudo mais. E para aquele paciente que vem tomando alguns medicamentos, tem que tomar. Essa questão da automedicação não é interessante, é por isso que é importante estar buscando um profissional, né, para saber elaborar aí a questão da nutrição, porque é algo bastante individualizado, né? Sim. O triptofano é um aminoácido essencial, Sim. né? Então, aminoácidos são pedaços de proteína que a gente não produz, então a gente precisa consumir pela dieta, né? Certo. Ele é um aminoácido precursor da serotonina. Então, realmente, como você disse, é importante a gente tomar um certo cuidado em fazer a suplementação desse aminoácido. Então, não através da ingestão, mas quando a gente suplementa mesmo doses maiores, quando a gente tem a associação dele com o uso de medicamentos, né? Ansiolíticos, antidepressivos aí. Muito bem. E de uma forma mais integral, o intestino primeiramente teria que estar funcionando bem, né? Para absorver tudo isso aí, né? Para essa abordagem aí, que é ampla. E às vezes as pessoas reclamam, poxa, a consulta da nutricionista ela é demorada, né? É justamente porque tudo é muito complexo, né? Não tem como você abordar a pessoa por pedaços, né? Você tem que abordar de maneira mais integral e é demorado mesmo, né? Com certeza. A gente trata não apenas de assuntos relacionados à alimentação, mas também comportamento, sono, rotina de exercício. A gente tem que entender tudo isso muito bem para conseguir planejar, né? Uma dieta, um planejamento alimentar que seja adequado para a realidade da pessoa, né, que funcione realmente para ela. Então, não costuma ser uma consulta rápida, a gente demora aí 1 hora, 1h30, às vezes até mais, 2 horas, para conseguir entender tudo isso muito bem e conversar bastante. Ok, muito bem. Você comentou aqui sobre, seria a próxima pergunta também, a questão dos ômegas, né? Qual é a diferença do ômega, para a pessoa que está assistindo, a diferença do ômega 3, 6 e 9?
Os ômegas são ácidos graxos, né? Nada mais são do que gorduras que, em proporções adequadas, fazem muito bem para o nosso organismo. O ômega 9 a gente produz, a gente sintetiza, mas a gente também consegue através da alimentação. E os ômegas 3 e 6, a gente fala que são ácidos graxos essenciais, então, que a gente não produz, então a gente precisa consumir através da alimentação. Quando em proporções adequadas, eles fazem muito bem aí para nossa saúde ocular, para nossa saúde cardiovascular, para a imunidade, desempenho cognitivo. O problema tá realmente nessa proporção, porque a indicação é que a gente consuma uma proporção de ômega 6 para ômega 3, cerca de 1 para 1 ou até 4 para 1. O que vai muito contra a nossa realidade, né? Que a gente tem geralmente uma ingestão de 10 para 1 ou até de 30 para 1, né? Então a gente tem um consumo de ômega 6 muito maior do que do ômega 3. Entendi. Mas quando você vai procurar os ômegas, aparece tanta marca, tanta coisa, que quando você para ler sobre isso, já o pessoal, né, manda tomar cuidado, porque já não é qualquer marca, já não é qualquer... Não é? Então, posso consumir através do peixe de água fria, né? O ômega. Aí já entra naquela questão da qualidade do oceano, do mar, né? Exato. Tem contaminação, contaminação, tudo. Sim. Isso. Eu costumo... A indicação de consumir peixes, né, alimentos fonte de ômega 3 é geral, mas quando a gente precisa de um plus, né, de um extra, realmente de uma melhora nesse desempenho cognitivo, por exemplo, de uma melhora num perfil anti-inflamatório, quando a gente precisa realmente aumentar esse consumo, geralmente a gente entra com a suplementação, né? O DHA, por exemplo, que é um subtipo de ômega 3, faz parte da composição dos nossos neurônios. Então a gente precisa dele, inclusive, para tratamento, né? Também de transtornos psiquiátricos, então da ansiedade, da depressão. Ótimo, né? Muito bom. Uma outra pergunta aqui que eu selecionei. Dietas da longevidade, boa pergunta, né? Que a questão fala-se muito em longevidade, né? Daí entra diversos temas associados, né? Exercício físico e entra junto a questão da alimentação. Quando você pesquisa, fala muito a questão da dieta do Mediterrâneo, que foi eleita, se não me engano, 5 ou 6 vezes consecutivas como a melhor dieta relacionada à longevidade. Depois tem a dieta de Okinawa, né, que o pessoal de lá vive bastante, né, adoece pouco, né? Você poderia falar um pouco sobre? Sim, claro. São dietas de origens diferentes, mas que têm algumas semelhanças, né? Então, como você falou, a dieta do Mediterrâneo, e também como o próprio nome já diz, é uma dieta muito característica, né, dos países banhados pelo mar Mediterrâneo. E a dieta de Okinawa é uma dieta prevalente em Okinawa, que é uma ilha no Japão, onde tem um número enorme de centenários, né? Então, justamente, o padrão alimentar deles está muito relacionado com essa longevidade e também uma rotina de atividades físicas mais intensa, né? São dietas com baixo consumo de alimentos ultraprocessados, diferentemente do nosso padrão de dieta ocidental, né? Que é muito rica em gorduras trans, gorduras saturadas, carne vermelha, né? Enfim, o padrão, alimentos ultraprocessados, o padrão de dieta deles é justamente o oposto, né? Alimentos mais frescos, alimentos in natura, grãos integrais, frutas, legumes, peixes, um baixo ou moderado consumo de carne vermelha, né? Laticínios com menos teor de gordura. Então, é um padrão de dieta que disponibiliza uma quantidade maior de fibras, de fitoquímicos, de vitaminas, de minerais, que são tão importantes aí para o não envelhecimento, né? Para melhora, né? Desse perfil antioxidante, para melhora, para a gente conseguir essa melhora no envelhecimento, também para o desempenho cognitivo, é muito importante. Então, é um padrão de dieta que, sim, com certeza ajuda nessa questão da longevidade e também nos transtornos neuropsiquiátricos, pensando que é repleto, inclusive nessas vitaminas aí que a gente citou, né? Vitaminas e minerais que são tão importantes
para a produção de neurotransmissores, né, que são importantes nessas condições aí. Como, por exemplo, serotonina, dopamina, o GABA. Muito bom. Uma outra coisa, vamos pensar num indivíduo aí de 60 anos de idade que não é hipertenso, não é diabético, não tem problemas renais, ou seja, um indivíduo completamente saudável, atleta. Se você pudesse escolher, eu sei que as dietas são bem individualizadas, né? Mas em linhas gerais, amplas, genéricas, generalizadas, se você pudesse escolher 5 alimentos ou 5 suplementos para orientar, 5 ou mais, né? Para orientar para essa pessoa estar consumindo, para ajudar na saúde global dela, quais que você indicaria? Acima dos 60 anos de idade, né? Não, vamos colocar entre 60 e 70. Tá. Aquele indivíduo completamente saudável. Ótimo. Bom, como você falou, dietas são individualizadas, né? Eu gosto muito de ver como que está a alimentação, para ver se realmente tem a necessidade de suplementação ou não. Mas pensando de forma geral, nutrientes que carecem um pouco nessa fase, né? Então, eu pensaria em whey protein, né? Que foi bem falado na nossa primeira conversa, no primeiro podcast lá que a gente gravou. É um suplemento, fonte de proteína, e justamente nessa idade a gente costuma ter um consumo de proteínas mais baixos, então ele pode ajudar bastante. Ômega 3, pensando nesse perfil, né, nessa capacidade anti-inflamatória, em desempenho cognitivo, também muito importante. Vitamina D e vitamina B12, pensando que as pessoas mais velhas têm uma menor produção e absorção, respectivamente, dessas duas vitaminas. Então, claro que eu gosto de dosar por exames primeiro, mas são vitaminas também importantes. E creatina, né, para melhora da força, melhora da cognição também. Pensando em alimentos, né, eu pensaria talvez em alimentos fonte de nutrientes importantes. Então, por exemplo, leite, derivados, pensando numa boa oferta aí de cálcio, de proteínas. Pensaria em leguminosas, né? Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. É um grupo alimentar rico em proteínas de origem vegetal, rico em fibras, que tem magnésio, né? Alguns minerais importantes também. Oleaginosas, né? As castanhas, amêndoas. Linhaça. Traria e também? Sementes também. Sementes também. Outro grupo que também é muito interessante. Chia e linhaça, por exemplo, são fontes de um subtipo específico de ômega 3, né? Então, também é um alimento bem interessante. E acredito que peixes, né? A gente tem um baixo consumo de peixes na nossa dieta ocidental. A gente tem um baixo consumo, principalmente peixes de águas frias, né? Que são mais ricos em ômega 3. Então, carece um pouquinho aí do consumo. Então, pensando no aumento da demanda de alguns nutrientes e num baixo consumo, acho que eu pensaria nesses principais suplementos e alimentos aí. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui é a questão da cúrcuma, né? Porque você vê muita gente em supermercado comprando lá aqueles temperos, né? E chega em casa, mistura com água ou com leite e toma aquilo. O que você tem a falar sobre isso? Eu gosto de indicar pensando na substituição de temperos superindustrializados, né? Então é uma opção um pouco mais saudável, mas pensando em obter realmente os benefícios da cúrcuma, né? Essa capacidade antioxidante que é importante da gente suplementar em algumas condições, é mais interessante a suplementação, porque a gente consegue o composto bioativo em formas muito mais concentradas. Muito obrigado, né? Doutora Francine Gravena, nutricionista, amiga nossa, né? E se você gostou do canal, se inscreva para os posteriores temas aí que são bastante interessantes. Cada dia está chegando aí cada vez mais perguntas sobre a área da geriatria e estamos aí para ajudá-los.